Olá, hoje eu vou estar trazendo para vocês esse vídeo sobre como utilizar essa ferramenta, que é o ChemScrunch, da ADC Labs para a produção de moléculas, né? Desenhar moléculas, modificar as moléculas. E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês como desenhar reações químicas utilizando este aplicativo aqui. É uma forma muito fácil, muito tranquila de se realizar essas operações. Aqui embaixo, nesse site que eu vou deixar aqui na descrição da ADC Labs, tem a versão gratuita que eu também estou utilizando para mostrar para vocês. É a versão 2020. É só você clicar aqui, se cadastrar, colocar o seu e-mail que vai realizar o download. Na instalação não tem muito segredo. É só você aceitar os termos e selecionar as opções que não estiverem selecionadas na hora da instalação, para poder instalar o pacote por inteiro, né? Instalar todos os recursos que esse aplicativo ele nos dá, tudo bem? Então vamos lá conhecer um pouco esse aplicativo aqui, né? Enquanto isso, pessoal, se inscrevam no canal, deem seu like aqui, né? Para poder trazer mais conteúdos, né, de qualidade. Quando você inicia, aparece essas duas caixinhas, né, de atualizações, informações, então você só dá OK. Aqui, quando você já abre, já tem selecionado Structure, né, essa função aqui, com o carbono. Quando você clica aqui nessa projeção aqui desse documento, ó, quando você clica ele vai aparecendo os carbonos. Por exemplo, eu fiz um clique, eu fiz alguma ação que eu não queria fazer. Ou você seleciona tudo, clicando com a parte do mouse, né, a parte esquerda, pressiona e seleciona tudo, né, em quadro. Então o que que acontece? Aí é só clicar em Delete, tudo bem, pessoal? Só clicar em Delete, olha só. Você pode clicar individualmente, tudo bem? Ou também você pode realizar, selecionar tudo e clicar em Delete, ok? Essa parte é simples, é só para mostrar mesmo o básico. Aqui nós temos a seleção de Draw, né? Que é desenhar a molécula da forma normal, né, do aplicativo. Então, olha, quando a gente vai clicando nos átomos, ele vai formando, né, uma cadeia. Geralmente nessa opção que nós temos, que nós selecionamos aqui, ela cria cadeias cíclicas, tudo bem, pessoal? Então não interessa se a gente quiser dar continuidade, né? Ou nós podemos, né, ao invés de criar essa cadeia cíclica, né, fazer outros prolongamentos. Então, ou seja, esse aplicativo ele te dá liberdade para desenhar a molécula como você quiser. E o melhor ainda é porque você tem várias formas de fazer isso. Para ajudar vocês a entender um pouco mais, a mexer nesse aplicativo, vamos pegar um exemplo, né? Dois exemplos, um mais simples e um pouco mais difícil, né? Aqui, ó, separei a molécula de adrenalina, que é essa daqui. Nós vamos tentar desenhar ela no ChemScrunch. Então, olha só as opções que nós temos. Nós temos as opções de selecionar os átomos, tudo bem? Aqui em cima nós temos uma tabela periódica disponível, onde quando a gente seleciona um átomo que não esteja presente aqui nessa seleção, nós conseguimos, aqui ó, o arsênio, por exemplo, que não tem aqui nessa listinha pequena, nós conseguimos criar aqui, né, os átomos de arsênio. Geralmente, pessoal, quando a gente cria essas moléculas assim, ó, oxigênio, ele já vem com hidrogênio, né, porque é a forma mais simples, né, de substância, tudo bem? Mas aí depois você pode ir criando, por exemplo, olha, você pode criar, por exemplo, outras funções, né? Assim que eu mostrar assim, os exemplos, fica muito mais fácil para vocês. Olha só. Aqui nós temos a molécula de adrenalina, então nós vamos começar pelo mais complexo, que é o anel aromático, né? Ao invés da gente fazer aquele desenho que a gente fez anteriormente, perder muito tempo, aqui nessa lateral direita nós temos disponíveis recursos. Aqui nós temos tabelas de radicais, onde conseguimos ter vários radicais, né, cíclicos, compostos cíclicos já formados, grupos carbônicos, né, diversos, carbonilas, etinil, esses compostos com dupla. Aqui outros, né, exemplos dos nitrogenados, compostos sulfurados. Aqui nessa outra parte nós temos até aminoácidos, que está sendo simplificado aqui pelo nome.
E aqui grupos de proteção. Então ele te dá muitos recursos, né? Esse aplicativo ele é muito bom por causa disso. Se a gente quiser logo selecionar uma parte de uma molécula, né, um grupamento, pode estar sintonizado aqui, ó, como esse anel aromático que aparece, ou a gente pode clicar aqui, ó, que aí ele aparece do mesmo jeito, pessoal. Ó, já está selecionado aqui do mesmo jeito, tudo bem? Então, aqui nós só temos um anel aromático nessa estrutura e nós temos hidroxilas, né, no anel aromático. Então, como que a gente pode criar? Se a gente clicar com essa seleção de Draw, ele só vai substituir o carbono, tá vendo? Ele só substitui os átomos. Então, qual é a melhor forma de fazer isso? Nós temos essa forma aqui que nós puxamos, né? Nós pressionamos de onde que a ligação começa, né, até onde ela termina, por exemplo. E geralmente ela não fica simétrica, né? Ela não fica reta, ela não fica em um plano muito simétrico, né? Então, o que a gente pode fazer? Olha só. Nós podemos ter duas opções. Aqui nesse Draw, selecionamos o Draw, selecionamos qual é o átomo que a gente quer inserir, clica uma vez, ó, vai aparecer esse azulzinho, essa diferença aqui, e clica mais uma vez, entendeu? E já vai dar simétrico aqui o nosso hidroxila. Outra opção que nós temos, nós podemos construir com essa daqui, olha, não precisa de 2 cliques, basta clicar de onde você quer fazer a substituição, né? Ó, só uma vez e pronto, entendeu? Não tem muito segredo de construir esses radicais. Agora, na molécula de adrenalina, nós temos aquela outra extremidade, né? Aquela cadeia, né, mais longa, aquela cadeia heterogênea lá. O que a gente faz? Nessa mesma função, nós conseguimos construir cadeias, né? Então, olha, clicamos de onde... Ó, quando a gente começa, a gente só clica uma vez, né? E deixa pressionado e a gente cria a quantidade de carbonos que a gente quer naquela cadeia. Tudo bem, pessoal? E aí é só, se você não quiser, assim, se você quiser apagar, só clique em Ctrl Z, né? Ou seleciona a molécula, como eu fiz lá, assim, e clique em Delete, tudo bem? Aqui, olha, eu vou desenhar aqui a extremidade, olha só. A extremidade da molécula de adrenalina é assim, ó. Então, ó, com 4 carbonos. Beleza, vamos pensar aqui, ó. Eu desenhei com 6, 7, 8 carbonos, entendeu? Mas é só até aqui, ó. Opa. É só até aqui que eu quero. Isso aqui não era para ter acontecido. Ao invés de eu fazer o Ctrl Z, né, eu posso só selecionar na parte de Structure, clica aqui, né, se não tiver selecionado, e clique em Delete, tudo bem? Aqui na molécula tem localizado um nitrogênio aqui, né? Terá um átomo aqui fazendo, né, aquela diferença aqui que é a da adrenalina, né? Então, só vai faltar o quê? O oxigênio sintonizado bem aqui. Tudo bem, nós construímos a molécula. Agora, como é que se faz para desaparecer esses carbonos aqui, né? Não deixar eles evidentes, tudo bem? A gente clica, pressiona como eu estou fazendo, né? Com o botão esquerdo do mouse. Clica 2 vezes, né? E vai aparecer essa tabelinha aqui, Properties, né? O que vai acontecer? Vai me mostrar, Common, né? Essa função. No Show Carbons que nós temos aqui selecionado, nós temos tudo, né? Mostrando tudo, todos os átomos da molécula. E quando a gente quer não deixar eles destacados, né? Não deixar eles evidentes, nós só clicamos aqui para não estar nada selecionado e clicar em Apply. Tudo isso com a molécula ainda selecionada, tudo bem? Não funciona se você tirar essa seleção da molécula. Aqui também ficou um carbono aqui, né? Ficou um carbono aqui faltando. Se eu não quero os terminais aparecendo, nós só clicamos em aqui, ó, terminal, né? E aí aplicamos. Ficou a molécula bem parecida. Só faltou o quê? A parte do estereoisômero. E como é que a gente consegue construir isso daqui? Aqui nessa parte, né, nesses dois aqui, nós temos a criação dos estereoisômeros. O que nós conseguimos fazer? Aqui é o estereoisômero para
a parte de trás, né, o plano, né, dele está para trás, para frente, quer dizer, né, perdão, para frente, e aqui quando ele está para trás, entendeu? Na conformação, aquela conformação lá, né, aquele plano de Fischer, tudo bem? Então, ou seja, nós conseguimos construir a molécula de adrenalina. Outra ideia é que, por exemplo, se eu quiser selecionar um átomo, mudar a cor de um átomo, nós podemos tanto fazer isso aqui, né, quando já aparece essa tabelinha, quanto também clicamos 2 vezes somente naquele átomo que queremos destacar. Se eu quero destacar a coloração, nós podemos vir aqui e modificar, olha, ficou azul, ok? Quando eu quero deixar somente o oxigênio destacado, eu venho aqui e mudo de novo, olha, a minha conformação, olha só, tem que estar sempre pressionado, ó, né? Tem que estar sempre selecionado aqui. Então, ó, eu destaquei o meu oxigênio aqui na molécula. É muito tranquilo de realizar essas alterações, tudo bem, pessoal? Quanto mais você for clicando, quanto mais você for explorando, mais opções, mais ferramentas, mais customizações, personalizações da sua molécula você vai ter, tudo bem? A respeito da ligação, né? A gente pode mudar aqui a ligação, né? A gente pode mudar aqui essa ligação nessa parte, né? Deixar ela simples, tudo bem? Ó, é só clicar em Apply, é porque tá selecionado aqui, ó, a mudança de coloração. Por isso que, é assim, para essa parte de customização aqui, né? Somente eu acho que a questão da aparição, né, dos carbonos e do átomo, né? A coloração atômica. Tudo bem, pessoal? Beleza. A gente já conseguiu construir uma molécula mais simples, né? Se, por exemplo, eu quiser colocar um nome nela, né, embaixo, eu tenho um texto aqui para poder escrever. Então, ó, eu posso escrever aqui o nome, né, numa caixa de texto. Nós temos todas as opções aqui nessa caixa de texto para trabalhar. Olha, quero deixar centrado, como se fosse o Word, entendeu, pessoal? Então é muito legal de fazer isso. Se eu quisesse escrever, por exemplo, uma função com H3 ou mais, por exemplo, né? O que acontece? Eu posso selecionar aqui, ó, selecionar aqui, tá vendo? Olha, mudou, ao invés de ser só um 3 normal, assim, ele tá lá embaixo, como na anotação. Depois eu tiro a seleção, ó, e aqui o mais, tá vendo? É só eu digitar normal, como se fosse, opa, é só eu digitar normal, pessoal, como se fosse o próprio programa, tudo bem? Olha só. Ó, tá aí, né? É porque é no Shift que você tem que colocar o mais. É como se você tivesse que escrever, você tivesse que digitar assim no Word mesmo, e pronto, né? Se você quiser apagar, só clicar nela e deletar, tudo bem? Outra opção que nós temos, né, são os radicais, né? A aparição de radicais. Olha só, temos tudo isso daqui para podermos substituir alguma função. Olha só, né? Eu substituí essa hidroxila aqui por um R. Significa que na minha estrutura pode ser qualquer coisa, né? Isso é muito legal quando a gente vai representar ela em assuntos sobre modificação molecular, né? Sobre algumas reações gerais. Então, eu posso colocar, por exemplo, se eu já tiver um R, né, na estrutura, eu coloco um R1 aqui, né? Coloco até o R5, entendeu? E tem as posições, né? Se você quiser embaixo, em cima. Aqui são as extremidades, entendeu? Como se ele participasse de uma outra parte da molécula. Também tem essas opções, né? Que a gente pode explorar, olha só. Então, ou seja, você pode representar da maneira que você quiser, né? Você pode fazer a representação da maneira que você achar mais conveniente. Aqui nós temos a incrementação de cargas. Olha só, nós temos uma carga positiva. Se eu quiser que esse composto aqui tenha a carga positiva, né? Esse aqui tem a carga positiva, ou, por exemplo, a carga negativa. Olha só, ele aparece dessa maneira, pessoal. É muito tranquilo. Uma carga, por exemplo, radicalar, né? Olha só, aí aparece somente aquela bolinha aqui que é o elétron, né? Que tá faltando.
E tem várias combinações para você fazer, né? Tem várias combinações para você fazer. Aqui é uma função um pouco mais avançada, tudo bem, pessoal? Aqui é uma função um pouco mais avançada, onde você seleciona o átomo e coloca aqui número da carga, se tem isótopos, né? Então, olha só, carga mais um, tá vendo? Ao invés de eu trabalhar com esse daqui, eu posso trabalhar com esse, entendeu? Ó, e quando você vai clicando, vai te dando as opções máximas daquele átomo de ter aquela carga, olha, de mais e de menos, tá vendo? De negativo, ó. A única forma aqui que suporta, né, a carga negativa desses átomos, ok? Então, assim, nós vemos aqui da maneira geral, né, essa construção de moléculas. Agora vamos partir para uma molécula um pouco mais complexa. Vamos selecionar tudo, ou aqui no Draw, tudo bem? A gente pode fazer assim, né, arrastando o mouse ou clicando nela, porque ela vai selecionar toda nessa função de Draw. Então, deletar, tudo bem? Outro exemplo que eu vou dar para vocês é esse aqui, ó, da tetraciclina. Composto bem mais complexo que a gente pode criar aqui de uma forma muito mais fácil, né? Um composto completo, né, de anéis. Então, vamos lá. Aqui temos o aromático, não é? Vamos começar a criar aqui a molécula. Aqui, ó, eu tenho um cíclico aqui, né? De cicloalcano. Olha só, aqui nós criamos a base aqui da tetraciclina, que são os quatro compostos aqui, 4 anéis, né? Então, o que, que vai acontecer? Para eu desenhar aqui as hidroxilas, é muito melhor eu clicar nessa função e começar a desenhá-las. Clicando aqui, né? Aqui nós temos uma dupla. Então, como é que a gente faz isso? Em qualquer uma dessas funções aqui que eu estou apresentando para vocês, você pode clicar na ligação, que daí vai formar a dupla. Aí, para desfazer, é só clicar de novo, tá vendo? Bem dinâmico. Depois, olha, nós temos mais um hidroxila aqui, mais um grupamento aqui de carbonila, né? E aqui nós temos uma hidroxila. Aqui nessa hidroxila nós temos, como representado aqui nessa imagem, né, um grupamento aqui que ele deixa um estereoisômero, correto? Ele deixa aqui de uma função de estereoisômero. Então, ele é representado dessa forma, né? Que ele está para trás, tudo bem? Olha só, temos outras partes aqui da molécula que nós podemos construir nessa opção, né? Na cadeia lateral. Nós podemos só clicar no carbono que ele fica naquela conformação que está desenhado na molécula, né? Olha só, clicamos em oxigênio aqui para formar a dupla e depois nós clicamos em NH2 aqui, olha. Nós clicamos no nitrogênio, pessoal. Daí, olha, nós temos as duplas, né? Beleza, eu estou criando uma molécula um pouco mais complexa. Eu posso selecionar aqui e simplificar minha representação, olha. Olha só, vou deixar pelo menos os terminais igual, né? Quando aparecer. Olha só, aí a gente consegue enxergar melhor onde faltam as duplas dentro desse anel, né? Desse composto aqui da tetraciclina. Olha só, aí o que, que vai faltar? Vai faltar essa hidroxila, esse composto amino, né? Com os 2 carbonos aqui das extremidades. E aqui, pessoal, nós temos um exemplo aqui bem clássico que eu vou dar para vocês. Olha só, quando a gente clica 2 vezes, não interessa aqui o átomo, às vezes ele dá essa conformação aqui. Opa! Às vezes ele dá essa conformação aqui. Então o que, que a gente pode fazer? A gente clica aqui na estrutura, arrastamos o nosso átomo para o lado que a gente quer, para representá-lo da melhor forma possível. Olha só, né? É porque geralmente não dá para fazer muito retinho. Aqui a gente pode também tanto fazer arrastando, né, para a conformação que a gente quer, mas também o que, que a gente pode fazer? Já que ficou já essa hidroxila numa posição que eu quero, eu posso clicar aqui, ó, e ele tenta deixar o mais simétrico possível. O programa tenta deixar o mais simétrico possível.
E podemos construir aqui a parte agora do estereoisômero, tudo bem? A parte do estereoisômero, o oxigênio está para frente, né? E CH3 está para trás. E criamos a nossa tetraciclina, pessoal. Então, ou seja, é prática. Esse aplicativo aqui, ele não é difícil de utilizar, o Chemscrunch não é difícil. Só que você precisa também praticar, né, para ganhar mais conhecimento, experiência, né, explorar um pouco as opções, ferramentas, né? E vamos lá, dar continuidade, né? Como é que a gente consegue, mesmo que a gente não saiba como é que se cria um estereoisômero, se é um estereoisômero, como é que a gente consegue destacá-lo, né? A gente consegue destacar ele da seguinte forma, pessoal. Olha só, nessa opção aqui que nós temos, né, do lado desse aqui, ó, Downstairs Bonds, nós temos essas 4 opções aqui, sendo que essa, olha, sendo que essa aqui, ó, você consegue depois selecionar toda a molécula, né, e clicar aqui, ó, né, nesse raiozinho, ou nesse raio, ou nesse asterisco aqui. Por quê? Porque ele vai destacar quem são os estereoisômeros, onde eles estão localizados, pessoal. Tudo bem? Mas esse daqui, esse penúltimo, ele é só para quando você criou, já desenhou aquela molécula, né? Com essa representação aqui. Mas quando a gente não sabe, o que a gente faz? Clica nessa opção, né? Clica nessa opção e você vê, olha, ó, aqui, ó, quando você clica, você não consegue selecionar onde está o estereoisômero, né? Então, o que a gente faz? Clica nessa parte ou R ou S para dizer qual é a conformação que ele está, né? O R é para frente e o S aqui é para trás. Olha só. Opa. Ó, e o S aqui é para trás, entendeu? Que ele vai te mostrando as opções, olha. Quando você tenta clicar em outros locais que não tem estereoisômeros, isso aqui não funciona. Não funciona, só funciona somente para quando você tem essa parte selecionável, tá bom? Aqui, ó, nós temos agora apresentado essa função, pessoal. Então é muito tranquilo de você mexer, né, para você destacar a parte de estereoisômeros, tudo bem? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, né? E vamos lá seguir para essa parte aqui, olha. Coordenadas, olha, de seta. Geralmente, quando você vê essa opção, ela representa uma ligação dativa. Olha só por quê, ó. Deixa eu arrastar a molécula. Quando eu cliquei aqui na ligação, ela deu essa seta aqui. Então, ó, nós podemos, com essa seta, olha, fazer as representações de ligações dativas, de coordenadas, né? De ligações pré-formadas, tudo bem? Então nós conseguimos fazer os pontilhados. Isso aqui é muito utilizado para representar reações orgânicas, que a gente pode ver isso no próximo vídeo, né? Então, ou seja, eu estou explorando aqui todas as opções, pessoal, para vocês terem uma ideia de quão proveitoso é vocês explorarem esse aplicativo. Então, ou seja, aqui retorna aquela ligação normal, uma ligação covalente que representou, só que ela não é, né? Ela não é por compartilhamento de elétrons, entendeu? Ela é só uma seta. Daí, pessoal, nós temos outras opções para os aromáticos, é a mesma coisa, olha só. Nós temos, né, as ligações pré-formadas, está vendo? Nós conseguimos desenhar ela de todas as formas possíveis, né? Com a representação que você quiser. Tudo bem? Uma energia, uma ligação covalente mais destacada, né, como a sigma. Aqui nós temos opções para os aromáticos. E o que a gente pode fazer com isso daqui? Olha só, nós temos essa opção, né, uma curva de deslocamento, que é quando a gente representa um aromático com aquele círculo, né, com aquela bolinha, onde não destaca as ressonâncias, né, a ligação, né, as ligações duplas alternadas, tudo bem? Vamos lá, Ctrl Z. E essa outra opção aqui, ó, eu selecionei essa primeira e essa segunda aqui deixo tracejado, tudo bem? Você pode customizar ela como você quiser.
Aqui também tem uma opção, né, de formar, quando eu selecionei o meu aromático, um substituinte não localizado no anel, tudo bem? Aqui, se eu quero, se eu quero fazer a modificação, olha, Radical Label, clicar aqui em R, né, que nós temos aqui o nosso substituinte não destacado no anel. Aqui é muito bom, pessoal, para representação em apresentações ou de colégio ou acadêmicos, né? Ou também quando você quer lecionar aulas, né? Fazer seminários, isso aqui é muito importante também a gente explorar essas opções. Olha só, essa outra aqui, você seleciona toda a molécula e tem aqui, ó, Show Hide Atom Numbers. Vai destacar a numeração dos átomos aqui dessa molécula. Então é bacana aqui para você localizar uma função aqui no substituinte, né? Por exemplo, substituiu a hidroxila na posição aqui do 19. Então nós temos como representá-la. Tudo bem? Aqui essas opções eu vou discutir no próximo vídeo, né, que é sobre reações químicas. Mas ainda temos coisa para explorar, né? O que a gente tem também? Nós temos aqui a opção New Page. O que acontece? Se eu estou trabalhando aqui nessa página e eu já tenho um desenvolvimento muito bom, eu não preciso ficar apagando e recomeçando tudo de novo, né? O que eu posso fazer? Ó? New Page, que cria uma nova página. Vocês estão vendo aqui? Nova página, página 2, né? Beleza, trabalhei nessa página, era só um rascunho, eu quero apagar. O que acontece? Eu só clico aqui, ó, em Delete Page, a página onde estava, né, destacada. Tudo bem? Então aqui a gente consegue também abrir arquivos, né? Quando a gente baixa moléculas de banco de dados, nós temos os formatos suportados e nós temos o formato também do Chemscrunch, né? Que nós conseguimos abrir aqui. Nós temos, por exemplo, trabalhei em uma molécula antes, em uma reação química ou algum documento, né? É só você localizar ela aqui no seu computador e abrir, tudo bem? Ok. Também nós temos a opção de salvar, né, o arquivo, nós conseguimos salvar esse arquivo aqui, né? Tanto nós conseguimos fazer por Ctrl S, né? Tanto também por esse formato aqui, tudo bem? Aí a gente salva como a gente quer, a gente consegue assim organizar o nosso trabalho. Nós conseguimos fazer impressão também dessa página e nós também conseguimos exportar para PDF. Olha só como é que fica quando eu tento exportar essa página aqui para PDF. Vou mostrar para vocês. Ó, olha só. Vou dar esse exemplo aqui, né? Salvar aqui na minha área de trabalho. Tudo bem? E aqui nós vamos tentar abrir, olha. Bem aqui, localizado. Olha só como é que fica. Quando a gente salva por PDF algum trabalho que realizamos aqui no Chemscrunch, ele fica muito mais organizado, né? O plano dele fica muito conservado, como vocês podem ver aqui. Então é uma ferramenta muito boa, né? Você transferir para PDF, converte seu trabalho aqui para PDF e deixa a resolução do seu trabalho muito melhor. Ou se você está trabalhando em Word, o que você pode fazer também? Olha só. Você pode clicar, né, selecionar toda a molécula ou em Draw ou em Structure, porque em Draw assim você seleciona mais rápido, Ctrl C, vai no Word, PowerPoint, né, se você quiser fazer alguma apresentação, e Ctrl V, né, aí vai estar demonstrando aqui, ó, vai estar demonstrando, você pode aumentar como se fosse uma imagem normal mesmo, do tamanho que você quiser. Você pode realizar diversas operações nesse trabalho, né, do aplicativo, quando você estiver utilizando esse aplicativo aqui. Aqui também é uma função de editar textos, tudo bem, pessoal? Aqui nessa função de editar textos, o que você pode fazer? Você pode digitar a mesma coisa que você digitou antes, olha. Ó. Tudo bem? É a mesma função, pessoal. Só que esse daqui, ele já está com os detalhes aqui, ó, do Arial, né, da fonte, as outras informações aqui, as outras personalizações que você quiser fazer no seu texto. Tudo bem? Outras opções aqui eu vou discutir com vocês no próximo vídeo, né, que eu acho legal porque combina muito com reações orgânicas, tá bom? Quanto às outras opções, nós temos aqui, olha só,
nós temos aqui diversas opções. Nós temos aqui para aumentar página, diminuir página. Outras opções que nós temos que eu acho bacana, que eu acho importante, é essa daqui, olha. A identificação da molécula por INCHI. Olha só, fica bem detalhado aqui, bem descrito, igual, né, como se você pesquisasse na internet mesmo, né, essa identificação da tetraciclina nesse formato aqui, tudo bem? Ou também nós conseguimos realizar o quê? Identificação por sorrisos, olha só, fica a representação por sorrisos, né, sorrisos de carbono, clicando somente nessa opção aqui, e a geração é imediata, pessoal. Outra opção que nós temos é o seguinte, aqui ó, visualização em 3D. Ele vai abrir outra página, tudo bem? Não demora muito. E você tem a sua molécula aqui, olha só. Você tem a sua molécula aqui, você visualizando ela em 3D. Por que ela não está ainda naquele formato, né? Daquelas conformações um pouco mais em 3D, né? Porque ela ainda está em plano 2D. Olha, porque você precisa realizar algumas alterações aqui na sua conformação que eu já vou explicar para vocês. Ó, aqui também nós temos outras opções. Olha. Se a gente quer achar as moléculas, nós temos disponível a PubChem, eMolecules e ChemSpider. Nós temos 3 sites que estão vinculados a esse aplicativo aqui, que você pode achar a sua molécula que você criou. Se for uma molécula inédita, você verifica para ver se já existe, né? Ou se for uma molécula já existente, você quer ver algumas propriedades dela, né? Aqui, olha, Stereoisomers Generator. Olha só, geração de estereoisômeros. O que você faz, olha? Você clica aqui e você tem a formação e as possibilidades de todos os estereoisômeros da molécula. Olha só, são 32 estereoisômeros possíveis, né, de representação da molécula da tetraciclina, pessoal. Então eu acho bem bacana assim de você explorar essas opções, né, para poder realizar um trabalho bem bacana. Aqui é outra opção bacana também, calcular log-P. Isso aqui é muito utilizado para química farmacêutica, química medicinal. Nós temos várias opções, né, para destacarmos informações importantes da molécula. Olha só, log-P da tetraciclina 1,47, né, com uma diferença de mais ou menos 0,81. Isso aqui calculado pelo software, né, pelo ChemScrunch. Então, nós temos outras opções muito boas aqui, olha. Checar opções tautoméricas. Olha só, nós temos opções tautoméricas aqui, olha só, onde nós temos modificações na molécula por função, onde a molécula realiza ressonância, né? Nesse local aqui, olha. Ó, quando a gente for criando em Next, ele vai dar todas as possibilidades de criação da molécula. Por isso que é muito importante você explorar essa ferramenta aqui quando você está querendo desenvolver um trabalho mais bem elaborado, né? Você pode copiar todas, né? E representar aqui nesse trabalho aqui que você está fazendo, né? Tudo bem? Outras opções que nós temos é essa daqui, olha. 3D Optimization. Olha só. Olha só. Vocês estão vendo? O que acontece? Se eu clicar aqui nesse 3D Vial agora, você vai ver diferença, né? Tem diferença agora, olha só. Ficou uma molécula realmente em 3D, numa conformação estável aqui em 3D. Tudo bem? Agora sim, aqui ficou uma molécula de tetraciclina, né, bem elaborada. Tudo bem? Então, para fecharmos, temos outras últimas opções aqui, né? Opções importantes é esse aqui, ó, calcular propriedades. E as propriedades da molécula, olha, a fórmula molecular, peso molecular, densidade, polarização da molécula, né? Então nós temos as possibilidades de tautômeros também. Então, ou seja, índices de refração, todas as informações pertinentes da molécula, né? Para você conseguir destacar, pessoal.
Essas opções aqui de setas são muito para você selecionar a barra de tarefas, então você pode selecionar da maneira que você quiser. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like. Vamos criando assim comentários, né, também, que vocês queiram compartilhar algum conhecimento também desse aplicativo, né? Se inscrevam no meu canal para eu trazer mais vídeos ensinando possibilidades de trabalhar com esses tipos de ferramentas, né? Para que vocês possam, né, evoluir, né, com essas habilidades aqui desses equipamentos. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a visita aqui no meu canal e até a próxima.